Essa é a palavra do Senhor. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Vamos orar. Santo Deus, nós pedimos neste momento que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor sensibilize os nossos corações, para que a Tua palavra nos edifique, para que a Tua palavra nos molde, para que a Tua palavra nos destrua e nos reconstrua, Senhor. Rogamos que o Teu Santo Espírito esteja sinalizando aos nossos corações a Tua verdade e que nós possamos ocupar a nossa mente e o nosso coração com aquilo que será pregado hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em 12 de setembro de 1963, no condado de Dorset, no sul da Inglaterra, um ferreiro local da região fez uma descoberta incrível. Ele descobriu um mosaico. E esse mosaico é uma peça absolutamente fascinante. Inclusive, hoje esse mosaico está no Museu Britânico. E esse mosaico, ele é composto por milhares de pequenas pedrinhas, todas ali da região de Dorset. E esse mosaico desenha algumas figuras no chão, porque esse mosaico serve como piso de uma casa da nobreza da região. E como ele serve como piso, ele tem um formato que acompanha basicamente o formato da casa. Então ele é composto por duas partes retangulares, ligadas por uma pequena passagem, e isso forma o piso de duas salas naquela casa. No centro do piso da sala maior, o que nós encontramos é uma figura conhecida da mitologia grega, uma figura chamada Belerofonte. E Belerofonte está ali, nesse mosaico, montado no seu cavalo alado, que é uma figura mais conhecida ainda da mitologia grega, o chamado Pégaso. Pois bem, quem é Belerofonte? Vai aqui uma historinha. Belerofonte, ele é filho de Poseidon com Medusa. Então, quando se corta a cabeça da Medusa, nascem ao mesmo tempo Belerofonte e Pégaso. Acontece que o Belerofonte tinha também um outro irmão, e esse irmão acabou se tornando o rei de uma cidade grega chamada Corinto, e virou aquilo que os gregos chamavam de tirano naquela cidade. Então, o que o Belerofonte faz é ir até essa cidade, ele acaba matando o seu irmão, e depois de matar o seu irmão, ele foge. Só que quando ele foge, ele começa a ser perseguido por homens, por vários homens, e não só homens, deuses, semideuses, querendo matar o Belerofonte. Então eles traçam uma série de armadilhas para acabar com a vida do Belerofonte. E dentre essas várias armadilhas, duas delas são as mais promissoras. A primeira tentativa de matar o Belerofonte mais promissora é a das Amazonas. Então as Amazonas se juntam todas para tentar matar o Belerofonte, e o que acontece ali é uma verdadeira chacina de Amazonas. O Belerofonte mata todas elas. A segunda tentativa, mais promissora ainda, é a tentativa da Quimera. Quem é a Quimera? Quimera é um outro monstro mitológico famoso, cujo corpo é parte leão, parte bode, parte serpente,
portanto é uma criatura híbrida e que cuspia fogo e que era praticamente invencível. Só que o Belerofonte vai enfrentá-la. E o Belerofonte consegue a façanha de matar a quimera com um só golpe. Isso significa para nós que o Belerofonte acabou se tornando, na mitologia grega, o símbolo daquele que acumula vitórias militares sucessivas, o símbolo daquele que escapa sucessivamente das garras da morte. Belerofonte foi associado a um deus forte, a um deus militarista, a um deus que enfrenta os seus inimigos e que triunfa sobre os seus inimigos, sendo que a derrota mais espetacular e mais simbólica foi a derrota sobre um monstro terrível chamado Quimera. Essa é uma parte do mosaico que nós encontramos em uma sala. Do outro lado do mosaico, na outra sala, nós encontramos a figura de um homem, o que é espantoso porque geralmente o que se encontraria ali era a figura de Baco, ou de Orfeu, ou de algum outro deus da mitologia grega. Mas encontramos a figura de um homem. Esse homem vestia roupas de época, usava um cabelo de época no desenho do mosaico. Esse mosaico é mais ou menos do século IV, e ele não tinha nenhuma característica muito marcante, nenhuma beleza destoante, era simplesmente um homem. Só que ao lado da cabeça desse homem tinham sido desenhadas duas romãs. E para quem é familiarizado com a mitologia grega, a romã imediatamente remete a um outro mito, que é o mito de Perséfone. Quem é Perséfone? Perséfone é a rainha do submundo. Ela é esposa de Hades, ela é casada com Hades, e, portanto, ela é rainha do submundo. Só que Perséfone foi feita esposa, ela não se fez esposa, ela foi feita esposa por uma tramóia do Hades. Então, uma das versões diz que o Hades viu Perséfone caminhando um belo dia, sozinha, vulnerável, frágil, por um campo. Ele sequestra Perséfone e leva Perséfone para o submundo. Qual que é o problema? O problema é que a mãe de Perséfone é Deméter. E Deméter é a deusa da agricultura e da fertilidade. E quando Deméter procura sua filha Perséfone por todos os lados e não encontra sua filha, ela começa a entrar em desespero, em pânico, começa a bater uma tristeza profunda sobre Deméter, e ela acaba impedindo que as colheitas sejam abundantes, ela acaba impedindo que as flores floresçam. E isso gera um problema para o mundo, a escuridão se abate sobre os campos do mundo. E aí o que acontece é que os deuses do Olimpo vão até o Hades para cobrar que Hades liberte Perséfone. Então vai lá o triunvirato, Zeus, Apolo e Poseidon, cobrar que Hades liberte Perséfone. Hades consente com isso, ele vai libertar Perséfone, mas não sem antes enganá-la. E como é que ele a engana? Ele oferece uma romã para Perséfone, e Perséfone come essa romã. O problema é que o mito diz que todo aquele que se alimenta no submundo fica preso ao submundo. Isso significa que Perséfone jamais conseguiria ser plenamente libertada do submundo, ela não conseguiria sair definitivamente de lá. E por isso ela se torna a rainha do submundo. Então, uma parte do ano, Perséfone teria que ficar com Hades. E na outra parte do ano ela subiria de novo ao mundo dos vivos, se encontraria com Deméter, sua mãe, e então as flores floresceriam novamente, os frutos floresceriam novamente, e nós teríamos as boas colheitas. Isso significa que na mitologia grega, esse ciclo de subidas e de descidas da Perséfone são o principal motor responsável pelas estações do ano. Então, quando Perséfone está no submundo, nós teríamos o inverno e o outono. E quando Perséfone sobe ao mundo dos vivos, nós teríamos a primavera e o verão. Pois bem, a pergunta que você devia estar se fazendo, e ela é plenamente legítima, é: o que tudo isso tem a ver com Mateus 28, de 1 a 10? O que tudo isso tem a ver com o nosso texto? Não é difícil entender. De um lado do mosaico, o que nós temos é Belerofonte, o símbolo do triunfo sobre a morte, o símbolo de um Deus que enfrenta todas as armadilhas criadas pelos homens para matá-lo, o símbolo de um Deus que enfrenta um monstro terrível como a sua prova final e que mostra todo o seu poder derrotando esse monstro de um só golpe. Isso se torna simbólico, emblemático do seu poder. Do outro lado do mosaico, as romãs, que remetem a Perséfone, uma deusa que desce ao Hades, uma deusa que exerce domínio sobre o submundo, uma deusa que se levanta
levanta do mundo dos mortos, uma deusa que volta para o mundo dos vivos e que, ao voltar para o mundo dos vivos, agracia este mundo com o desabrochar das flores, com o desabrolhar dos frutos, com a riqueza das colheitas. Em uma palavra, vida. Perséfone é o símbolo de um Deus que traz vida para este mundo. Esse homem que nós vemos no mosaico é Cristo. Esse mosaico não tem nada a ver com Belerofonte. Esse mosaico não tem nada a ver com Perséfone. Esse mosaico tem a ver com aquele que é o mais espantoso, o mais assombroso, o mais indescritível de todos os milagres da humanidade: a ressurreição de Cristo. Cristo morto, porém ressurreto. Esse mosaico é uma tentativa, de alguma forma, de articular, com o uso de histórias da mitologia grega, o fenômeno mais sublime da história, que é o fenômeno da ressurreição. Ele tenta fazer sentido, de alguma maneira, representar de alguma maneira o fenômeno aterrador da ressurreição de Cristo. Aliás, não é uma ironia curiosa quando nós lemos em Atos 17 que Paulo tenha ido até Atenas, o berço da mitologia grega, e que lá ele tenha pregado a ressurreição dos mortos, e que a resposta desses gregos tenha sido o deboche diante da doutrina da ressurreição. Não é irônico que pouco tempo depois, neste mosaico, as histórias dos gregos fossem usadas como pretexto para a única história que realmente importa, que é a história da ressurreição? Meus irmãos, nós estamos aqui então diante do milagre da ressurreição. Desde o início dessa série sobre os milagres de Cristo no Evangelho de Mateus, que nós começamos no ano passado ainda, nós vimos que um dos principais objetivos dos milagres de Mateus, de Jesus no Evangelho de Mateus, é comprovar a sua divindade, é apontar para a sua deidade. E aqui nós estamos finalmente diante do milagre dos milagres, diante daquele milagre que dá sentido a todos os outros milagres, diante daquele milagre para o qual todos os outros milagres apontavam. Aqui nós estamos diante dele, o último milagre do Evangelho de Mateus, e que confirma tudo aquilo que os outros milagres anteriores indicavam. E eu não quero mergulhar nesse texto com vocês antes de refletirmos brevemente sobre a importância da ressurreição e da doutrina da ressurreição para nós. Como é que nós podemos mensurar, como é que nós podemos pesar a importância do evento da ressurreição para o cristão e para o mundo? Qual deve ser a relevância desse evento no nosso espírito, conforme nós lemos a palavra, estudamos a palavra e vivemos a palavra? O quanto essa doutrina nos toca, o quanto essa doutrina nos move, o quanto essa doutrina nos molda. Talvez fosse suficiente lembrar que o ápice do primeiro sermão de Paulo tenha sido justamente a ressurreição. Talvez fosse suficiente lembrar que o ápice do primeiro sermão de Pedro, lá em Atos 2, em Pentecostes, foi justamente a ressurreição, por um motivo simples. Não basta pregar Cristo, é preciso pregar Cristo ressurreto. Pregar um Cristo que não é ressurreto é pregar outro evangelho, é anátema. Então, é preciso pregar o Cristo ressurreto, e talvez fosse suficiente lembrar disso. Mas nós sabemos que a passagem que mais cala fundo em nossas almas a respeito da ressurreição faz parte do texto que nós abrimos hoje o nosso culto de 1 Coríntios 15. Você não precisa abrir, eu posso citar para você, é uma fala curta. Diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E o que Paulo está dizendo aqui é absolutamente claro. Ele está dizendo, se Cristo não ressuscitou, então eu sou um mentiroso, eu sou um enganador. E todos os apóstolos que pregam o Evangelho são enganadores. E todos os pastores que pregam o Evangelho são enganadores. Porque se Cristo não ressuscitou, então não há um Redentor. E se não há um Redentor, então não há Evangelho. E se não há Evangelho, então não há conversão. E se não há conversão, então não há cristãos. E se não há cristãos, então não há igreja. E se não há igreja, então todos nós aqui somos protagonistas de uma farsa épica. Essa é a importância da doutrina da ressurreição.
É interessante que Paulo não faz, em 1 Coríntios 15, uma longa defesa do evento da ressurreição. Ele é curto e seco. Ou Cristo ressuscitou, ou tudo isso é uma farsa, inclusive eu e vocês. E o que ele pensa sobre isso é evidente. Ele diz o seguinte: vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ponto. Essa é a verdade da qual o cristianismo depende. Esta é a verdade sobre a qual o cristianismo constrói todo o seu edifício. Porque se existe uma tumba cheia, se existe um corpo naquele sepulcro, então a igreja é uma ilusão. Então a civilização ocidental é um delírio. E os últimos 2000 anos de história não passam de uma colossal alucinação coletiva. Por isso não dá para transigir com a doutrina da ressurreição. Meus irmãos, se vocês ouvirem um dia um membro desta igreja aqui falar que não importa se Cristo ressuscitou de verdade, o que importa é se Cristo ressuscitou no seu coraçãozinho, procura o presbitério, porque esse sujeito está brincando com fogo, ele não sabe o que ele está falando, vai entrar em disciplina. Não dá para transigir com a doutrina da ressurreição. Para o cristão é tudo ou nada, não tem meio termo acerca da doutrina da ressurreição. E talvez seja por isso que a nossa tendência, ou a tendência da maioria de nós, ao lermos o relato da ressurreição e ao falarmos sobre o relato da ressurreição, seja uma tendência mais cientificista, científica, forense. Nós queremos encontrar ali os dados que comprovam a ressurreição para que a gente possa expor para todo mundo. Cristo realmente ressuscitou. Afinal de contas, é muita coisa que está em jogo aqui. Acontece que esse não é o olhar de Mateus sobre a narrativa da ressurreição, nem de longe. Mateus não argumenta a realidade da ressurreição, ele constrói em cima dessa realidade. E o que eu gostaria nessa noite é de convidá-los a se deixarem conduzir pelo texto de Mateus, pela narrativa de Mateus e pela ênfase de Mateus nesse texto, que é um foco diferente do que a gente poderia esperar. Mateus não coloca o foco nos elementos comprobatórios e forenses da ressurreição. Mateus coloca o foco no olhar piedoso de um grupo de mulheres que acompanham Jesus durante o seu ministério. Esse é o foco do Evangelho de Mateus. Então, Mateus não nos chama para um olhar racionalista, ele não nos chama para uma visão analítica a respeito da ressurreição, ele nos chama para um olhar tenro, doce e emocional a respeito da ressurreição. E para isso nós vamos acompanhar 3 momentos dessa narrativa de Mateus. O primeiro momento é o momento que compõe os versículos de 1 a 4 e que nos insere no cenário da ressurreição. O segundo, dos versículos 5 a 7, nos mostra o anjo evangelista. E o terceiro e último, dos versículos 8 a 10, que nos mostra o Cristo ressurreto. Vamos começar então observando o cenário da ressurreição. O cenário da ressurreição, que foi construído aqui no Evangelho de Mateus, ele é um pouco diferente dos outros cenários. Temos 4 evangelhos e temos 4 narrativas ligeiramente distintas a respeito da ressurreição. Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles falam a respeito do mesmo fato e do mesmo evento, mas com ligeiras diferenças que se explicam por uma questão de ótica e de ênfase, e não por uma questão de fato. É como se nós estivéssemos num grande teatro de arena, e cada um dos observadores estão posicionados em lugares distintos desse teatro. E cada um está vendo a mesma cena que acontece ali naquele palco, mas cada um está vendo a partir de um ângulo. E fatalmente, como são pessoas que estão vendo aquele fato, elas acabam tendo a sua atenção fisgada ou chamada por alguma coisa específica. Todas elas viram exatamente a mesma coisa, exatamente o mesmo fato, mas quando elas relatam aquilo, você vê pequenas nuances. É mais ou menos assim que nós explicamos as diferenças nos relatos da ressurreição nos evangelhos. Acontece que Mateus não estava lá, Mateus não é uma testemunha ocular. Então o que Mateus faz? Ele coloca o seu leitor nos olhos de quem estava lá, nos olhos de quem testemunhou tudo aquilo, e especificamente um grupo de mulheres. Dentre essas mulheres, Mateus destaca Maria Madalena,
no versículo 1, e a outra Maria. Essa outra Maria é a mãe de Tiago e de José, de que Mateus fala ali no versículo 56 do capítulo 27. Então, nós sabemos pelos outros relatos do Evangelho que existiam outras mulheres ali também, mas Mateus dá o foco para Maria Madalena e para outra Maria. E no primeiro dia da semana, como nos diz Mateus, portanto no domingo, essas mulheres se dirigiam ao sepulcro. E a pergunta que a gente tem que fazer logo de cara é: o que essas mulheres foram fazer no sepulcro? É tentador, sabendo de tudo que nós sabemos, já conhecendo a história e como ela acaba, é tentador que nós pensemos o seguinte: essas mulheres foram ver a ressurreição do seu Senhor. Essas mulheres entenderam a doutrina da ressurreição quando Jesus pregou, essas mulheres acreditaram na doutrina da ressurreição quando Jesus pregou, e essas mulheres agora, ao terceiro dia, estão indo para o sepulcro ver Jesus ressuscitar. Só que não é isso o que elas estão indo fazer. Leia o que Mateus diz. Mateus diz que elas foram ver o sepulcro. Elas não foram ver a ressurreição, elas foram ver o sepulcro. Elas não foram ver o Cristo vivo, elas foram ver o Cristo morto. Elas não foram preparadas ali para o evento mais espetacular das suas vidas. Inclusive o Evangelho de Marcos, ele nos diz que essas mulheres foram portando essências e óleos porque elas queriam embalsamar o corpo de Cristo no terceiro dia. E elas ainda discutiam no caminho como é que elas iam tirar aquela pedra enorme da frente do sepulcro. Portanto, a expectativa dessas mulheres nunca foi um sepulcro vazio. Elas esperavam encontrar Jesus ali enrolado nos panos, nos linhos, e embalsamá-lo pela última vez. Isso é compreensível que essas mulheres estavam indo fazer lá, quando nós lembramos que os discípulos, os próprios apóstolos, jamais entenderam, tampouco acreditaram na doutrina da ressurreição. E eu vou pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Eu vou ler os versículos 31 a 34. Lucas 18. E eu quero pedir que vocês reparem especialmente em duas coisas aqui nesse texto de Lucas. Primeiro, na incompreensão e na descrença dos discípulos. Em segundo lugar, na profecia de Cristo. Nós voltaremos a ela depois. Então diz o texto: tomando consigo os 12, Jesus lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e se cumprirá com o Filho do Homem tudo o que foi escrito pelos profetas, pois ele será entregue aos gentios, que haverão de ridicularizá-lo, insultá-lo e cuspir-lhe, e depois de espancá-lo, eles o matarão, mas ele ressuscitará ao terceiro dia. Todavia, eles não entenderam nada disso. Essas palavras lhes eram obscuras e não compreendiam o que lhes dizia. Mas como assim? Está escrito. Tem como Jesus ser mais claro e mais didático que isso? Ele será entregue aos gentios, que haverão de ridicularizá-lo, insultá-lo e cuspir-lhe. E depois de espancá-lo, eles o matarão. Dá para ser mais didático do que isso? Eles o matarão. Mas ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entenderam. Talvez seja cômodo a gente fazer essa pergunta: como que eles não entenderam 2000 anos depois que a gente sabe o que aconteceu? Mas o fato é que eles não entenderam e nem acreditaram na doutrina da ressurreição. Então, isso explica por que essas mulheres não estão indo para o sepulcro contemplar o Cristo ressurreto. Elas estão indo para o sepulcro contemplar o corpo inerte de Cristo. Mas eis que surge o primeiro sinal de que algo muito maior estava acontecendo ali. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, a partir do versículo 2, porque a narrativa de Mateus ela tem um ritmo próprio, e ela tem um clímax também. E Mateus vai deixando alguns sinais, alguns vestígios, para chegar até o clímax dessa narrativa. São 3 sinais, basicamente, ao todo. E o primeiro desses sinais vem aqui no versículo 2. Então, essas mulheres ainda não tinham chegado ao sepulcro, elas estão se encaminhando ao sepulcro, e eis que um grande terremoto chacoalha as terras daquela região. E eu estou frisando aqui a palavra eis, porque é uma palavra importante, e que você não encontra em todas as traduções, mas ela está ali no texto original. A tradução talvez não consiga fazer jus àquilo que essa palavra se refere, mas essa palavra eis
na narrativa da ressurreição, ela tem por objetivo anunciar algo absolutamente espantoso, algo formidável, uma cena memorável que está para acontecer ali. Seria algo como: vejam só, contemplem, olhem, eis que houve um grande terremoto, diz o versículo 2. E é muito comum, na nossa memória bíblica, nós associarmos esse terremoto à própria ressurreição. Talvez você já tenha visto algumas pinturas do anjo descendo até o sepulcro, tirando a pedra para que Jesus saísse, e Jesus sai e a terra treme. Existem algumas pinturas assim. E de fato, veja, este é o segundo terremoto em Jerusalém em 3 dias. O último terremoto foi justamente quando da morte de Jesus. Então, de alguma forma, sim, esses 2 eventos, esses 2 terremotos, na morte e na ressurreição de Cristo, de alguma forma eles estão ligados. Mas não foi exatamente o fenômeno da ressurreição de Cristo que provocou o terremoto. O texto diz o que provocou. Mateus diz: porque um anjo do Senhor desceu do céu e removeu a pedra do sepulcro. E é isso que causa o terremoto. E aqui acontece uma cena familiar. As vestes alvas, brancas dos anjos, uma santidade grandiosa, o aspecto reluzente que provoca espanto, que provoca admiração e principalmente terror. É notório que o anjo aqui no sepulcro se apresente como Cristo se apresentou naquele monte, na transfiguração. Nós vimos isso alguns domingos atrás. Aquele anjo se apresenta em glória, e é oportuno que ele se apresente em glória aqui nesse sepulcro, porque ele está sinalizando a ressurreição em glória de Cristo. E se o chão havia estremecido quando o anjo chegou, o versículo 4 diz que os guardas também se estremeceram, porque a terra se abala, mas os ímpios também. As sentinelas que faziam guarda ali no sepulcro caíram paralisados, petrificados. Você não vai ouvir falar mais nada a respeito desses guardas até que toda a narrativa da ressurreição se encerre. Eles estão literalmente mortificados, como mortos. E não é uma bela ironia que aqueles que deveriam guardar os mortos dos vivos agora estão ali, mortificados, enquanto aquele que era morto agora vive? E esse anjo tem mais. Esse anjo apareceu ali porque ele tem uma mensagem. Ele tem algo a dizer. Esse anjo é portador de uma mensagem dos céus, é o arauto de uma mensagem dos céus. Então vejamos o que ele tem a dizer, e isso já nos coloca na segunda parte do texto, que nos apresenta o anjo evangelista. Versículo 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Repare que essa expressão não temais não é uma expressão universal aqui, ela vem acompanhada de uma explicação. Não temais, porque sei que buscais a Jesus. Então, 2 coisas importantes aqui. Primeiro, o anjo não diz não temais para aqueles guardas que estão ali repletos de terror e que dali a pouco eles vão sair e negar tudo que eles viram no sepulcro em troca de um punhado de moedas, como fez Judas. O anjo não fala não temais para aqueles que têm de fato razões para temer. Temer a santidade de Deus, temer a glória de Deus, temer o juízo de Deus. O anjo diz não temais, e ele é claro nisso, para aqueles que buscam a Jesus. Essa é a palavra do anjo. E a segunda coisa importante, nós vimos que essas mulheres não criam na ressurreição de Jesus. Nem os apóstolos entendiam, acreditavam na ressurreição de Jesus. Nós lemos isso agora no texto de Lucas. Mas a questão é, onde estão os apóstolos? Onde estão os apóstolos? Porque as mulheres, elas estão aqui. As mulheres estão aqui ao pé de Jesus. Essas mulheres não entenderam a ressurreição? Elas não entenderam a ressurreição. Falta entendimento para elas? Falta entendimento para elas. Falta fé para elas acreditarem na ressurreição? Falta fé para elas acreditarem na ressurreição. Mas elas estão aqui, buscando a Jesus.
procurando a Jesus em amor e devoção, ainda que para elas fosse um Jesus morto, elas querem estar ali aos pés do seu Senhor. Foi isso que elas fizeram durante todo o ministério de Jesus. Elas viram Jesus na cruz e choraram. Elas viram o sepulcro e choraram. E agora elas estão aqui para chorar mais uma vez aos pés do seu Senhor. Essas mulheres amam a Jesus. E isso, meus irmãos, é uma lição maravilhosa para nós. Talvez você não entenda todas as coisas que Jesus disse. Talvez você não entenda todas as coisas que Paulo escreveu. Talvez te falte entendimento, talvez te falte fé, talvez a sua fé seja pequena, não quantitativamente, mas qualitativamente. Talvez a sua fé seja pequena, mas onde está você? Onde está o seu coração? Onde estão os teus pés? Onde está teu joelho? Em devoção, buscando o Senhor? Porque é isso que essas mulheres estão fazendo. E é por isso, é justamente por isso, e só por isso, que essas mulheres são as primeiras a testemunhar o milagre da ressurreição e do Cristo ressurreto. Não é porque elas eram frágeis, não é porque elas eram mulheres, não é porque elas vieram reparar o erro de Eva. Não, é porque elas são devotas. Elas estão buscando a Jesus onde quer que Ele esteja. Meus irmãos, é preciso buscar a Jesus, mesmo nas suas dúvidas, mesmo na sua falta de entendimento, mesmo na sua falta de fé. Mas o anjo diz mais. Ele diz: vocês buscam aquele que foi crucificado, aquele que sangrou na cruz, aquele que expirou no madeiro, aquele que se entregou e morreu por aqueles que ama. Ele morreu de fato, mas ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E o que é que vocês fazem aqui, buscando entre os mortos, aquele que é a fonte da vida? O que é que vocês fazem vasculhando entre os corpos nos sepulcros? Aquele Deus que vive, Jesus Cristo vive, Ele ressuscitou, e Ele disse que haveria de ressuscitar. Nós também vimos isso no texto de Lucas. Jesus prevê a sua crucificação, Ele prevê a sua morte e prevê a sua ressurreição. E o que o anjo faz agora? Ele reconhece a crucificação de Cristo, ele reconhece a morte de Cristo e ele anuncia a sua ressurreição. O anjo aqui faz às vezes de um evangelista, faz às vezes de um emissário, de um arauto das boas novas. E na sequência o anjo faz um convite inusitado para essas mulheres, versículo 6. Vinde ver onde ele jazia. E aqui nós temos o segundo sinal de que algo estupendo e grandioso acontecer ali. O primeiro sinal foi o terremoto. O segundo sinal é esse aqui, ó. As mulheres entram no sepulcro e veem o sepulcro vazio. Essas mulheres acompanharam Jesus. Elas viram a morte de Cristo. Elas viram os homens tirando o Cristo da cruz, sepultando o Cristo. Elas ajudaram nesse processo. E agora o corpo não está mais ali. Esse é o segundo sinal. Mas é claro que isso só podia ter acontecido se tivesse transcorrido aquilo que nós vimos no versículo 2. O que aconteceu no versículo 2? O anjo desceu dos céus e removeu a pedra do sepulcro. É muito comum nós associarmos a remoção da pedra do sepulcro diretamente com a ressurreição de Cristo, como se o anjo tivesse vindo libertar Cristo daquela tumba. Mas desde quando Jesus precisa de alguém que lhe abra a porta? Jesus não é Lázaro. Desde quando Jesus precisa de alguém que remova a pedra do sepulcro para que ele saia? Jesus não é Lázaro. O anjo não removeu as pedras para que Jesus saísse. Ele removeu a pedra para que as mulheres entrassem e pudessem testemunhar da ressurreição. Jesus não é Lázaro. E isso é verdadeiro em um outro sentido importante, que precisa ser dito aqui. Eu me lembro quando eu me converti e comecei a ler as Escrituras mais seriamente, que eu fiquei muito espantado com o relato da ressurreição de Lázaro. Eu sabia que Jesus tinha ressuscitado, mas eu achava que isso era uma prerrogativa de Jesus, afinal de contas ele é Deus. Mas então eu li que Lázaro foi ressuscitado. Imagina então o meu espanto
quando, lendo as Escrituras, eu vi que Jesus também tinha ressuscitado, ou pelo menos era isso que parecia, uma menininha, filha de Jairo. Imagine então o meu espanto depois, quando eu li que Jesus, em Mateus 10, comissiona os 12 apóstolos e ordena que eles curem os enfermos, expulsem demônios e ressuscitem os mortos. Bem, eu pensei, então a ressurreição é um lugar comum da vida cristã, certo? Inclusive, na época, eu ouvi um sermão de um pastor renomado por aqui, quer dizer, por aí, que dizia que nos faltava fé para nós orarmos pela ressurreição dos nossos entes queridos falecidos. Meus irmãos, é claro que a ressurreição de Cristo não está na mesma categoria de nenhuma outra ressurreição do Novo Testamento. A ressurreição de Cristo não é uma mera reversão da condição de morto de Jesus. Jesus não estava morto e depois vivo e depois morto de novo. Jesus não está brincando de vivo ou morto. A ressurreição de Jesus não é como a ressurreição de Lázaro. Jesus não ressuscita como Lázaro. Jesus ressuscita em glória. Jesus não ressuscita como ele desceu à terra, esvaziado da sua glória. Ele ressuscita pleno da sua glória. O corpo com que Cristo ressuscita é o mesmo corpo com que ele ascende aos céus, se coloca ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso, onde reina hoje para sempre, e o mesmo corpo com que ele virá e julgará os vivos e os mortos, como nós lemos hoje na nossa confissão de fé. A ressurreição de Lázaro não é o cumprimento da profecia de Gênesis 3,15. A ressurreição de Lázaro não é o cumprimento das alianças, é a ressurreição de Jesus, que cumpre todas as alianças no seu sentido espiritual. É a ressurreição de Jesus que cumpre a lei. É a ressurreição de Jesus que tem o efeito cósmico de reordenar o mundo e de começar uma nova era. É a ressurreição de Jesus que cumpre todas as exigências de reparação do universo e que triunfa definitivamente sobre a morte. Somente Jesus é as primícias da ressurreição. E é isso que Paulo quer dizer quando ele diz também em 1 Coríntios 15, assim é a ressurreição dos mortos, semeia-se um corpo perecível e ressuscita imperecível. Só que Lázaro ressuscitou para a morte. Lázaro ressuscitou para morrer de novo, e Cristo não. Cristo ressuscitou para a vida. A ressurreição de Cristo é o milagre para o qual nós olhamos, é o milagre no qual nós esperamos. A ressurreição de Lázaro não é a nossa esperança. A nossa esperança é que nós ressuscitemos em glória, em vida, como nosso Senhor. E o último ato do anjo, em frente ao sepulcro, foi o de comissionar aquelas mulheres a levarem as boas novas aos discípulos. Então, o anjo fez aqui o seu papel de evangelista, ele anunciou a crucificação, a morte e a ressurreição de Cristo. Agora ele entrega essa tarefa para as mulheres, por um motivo simples, porque o lugar do cristão não é chorando em frente a um sepulcro vazio. O lugar do cristão é proclamando a mensagem de Deus, é proclamando o evangelho. A ressurreição de Cristo não pode ficar em segredo. Quem quer que a ressurreição de Cristo fique em segredo é o Sinédrio. Quem quer a ressurreição de Cristo em segredo é Herodes. Quem quer a ressurreição de Cristo em segredo são aqueles guardas, e não o cristão. O cristão existe para proclamar e não para guardar as boas novas do Evangelho. As autoridades civis, elas podem querer sufocar, elas podem querer proibir a pregação do Evangelho. Mas a obrigação do cristão, como a obrigação dessas mulheres, é proclamar esse Evangelho, é levá-lo adiante, ainda que seja contra as autoridades locais. Em lugares favoráveis, em lugares desfavoráveis, em lugares próximos e lugares distantes, lugares ricos e lugares pobres, em todos os lugares ele deve ser proclamado, até no Egito. Até aqui, nós vimos dois sinais que indicam a ressurreição de Cristo: o terremoto e o sepulcro vazio. E o terceiro sinal que aponta para o fato da ressurreição é justamente a instrução do anjo no versículo 7. Ele diz: Jesus vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. Isso é como uma pista, isso é como um mapa para essas mulheres. É mais um sinal da ressurreição. O aviso do anjo aqui faz coro com a promessa de Cristo de que ele ressuscitaria e de que ele veria os seus discípulos na Galiléia. Ele afirma isso em Mateus 26, 32. Vão para a Galiléia porque lá vocês vão me encontrar depois da ressurreição. Então fica no ar aqui
um certo sentimento de incompletude. Isso é intencional na narrativa de Mateus. Mateus poderia ter começado o relato ao contrário. O anjo apareceu para as mulheres, né, o viram, o tocaram, o abraçaram, o adoraram, mas ele não começa por aí. Ele cria esse clima e esse sentimento de incompletude. Ele vai colocando os vestígios e deixando os vestígios da ressurreição de Jesus. Um terremoto, um anjo, um sepulcro vazio, uma instrução. Mas será mesmo? Será mesmo que ele ressuscitou? Onde está ele, então? Essas mulheres obedecem à instrução do anjo, e elas correm para levar a mensagem aos apóstolos. Isso nos coloca na última parte do nosso texto. Versículo 8. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-los aos discípulos. E aqui as palavras podem ser enganosas, porque o texto diz que as mulheres saíram correndo com grande alegria e temor. Mas o temor aqui não é aquele temor que se abateu sobre os guardas. Afinal de contas, onde estão os guardas? Eles estão no chão, petrificados até agora. Esse temor aqui nada mais é do que a profunda reverência, o espanto e a alegria com que elas receberam tudo aquilo que elas acabaram de ver. Então, mais uma vez, aqui no nosso relato, aparece aquela palavra para inaugurar mais uma grande cena. E eis que Jesus veio ao encontro delas. Este, meus irmãos, é o clímax de toda a narrativa da ressurreição. Ele veio ao encontro delas. Não somente ao clímax da narrativa da ressurreição, ele é o ponto mais alto do Evangelho de Mateus. Ele é o ponto mais alto de todo o Evangelho. O Cristo ressurreto, aparecendo aos seus discípulos, aparecendo aos homens. Esse é um milagre. Esse é um milagre vivo. Eis o milagre diante delas. Elas ouviram falar do milagre. Elas viram os vestígios do milagre. Elas viram os sinais do milagre. Mas agora elas contemplam o milagre. Não só elas contemplam, como elas tocam o milagre. Vejam a doçura e a singeleza de Jesus ressurreto em glória. Salve. Salve. É um dos cumprimentos mais comuns que existia na época. Salve. Jesus conhece essas mulheres. Jesus tem intimidade fraternal com essas mulheres. Não tem pompa no Jesus ressurreto. Ele as cumprimenta. Será que você está pronto para encontrar o Cristo ressurreto e receber um salve? Agora, imagine a torrente de emoções dessas mulheres. Mateus insiste nisso. Elas passaram pela lamúria, elas passaram pelo lamento. É o luto que carrega, que arrasta essas mulheres até o sepulcro. Elas passaram pelo temor de ver o anjo reluzente em glória no sepulcro, até que o anjo apazigua o coração dessas mulheres. Elas passaram pelo espanto de ver um túmulo vazio e os panos de linho amassados sobre uma pedra. Elas correram para proclamar a ressurreição aos apóstolos, tomadas por um sentimento de reverência e de alegria. E agora, como se não bastasse, o próprio Cristo aparece diante dessas mulheres. Meus irmãos, se você acha que a vida cristã é uma sucessão de doutrinas que precisam ser compreendidas, se você acha que a vida cristã é uma sucessão de um compêndio de teologia sistemática, você ainda não viveu o Evangelho. Você pode ter entendido o Evangelho, você pode crer em Jesus, mas você ainda não viveu o Evangelho. O Evangelho é isso, são pessoas que se deixam quebrantar pelo milagre da glória do Cristo ressurreto. E reparem na reversão de expectativa dessas mulheres. Naquele exato momento, aquelas mulheres pretendiam estar aos pés do corpo inerte, frio de Jesus Cristo, estirado sobre uma rocha, embalsamando pela última vez o seu Senhor. Mas agora elas estão aqui, sim, aos pés de Jesus.
mas de um Jesus em pé, vivo, porque Ele vive. Ao verem Jesus, essas mulheres fazem aquilo que elas fizeram o tempo todo enquanto estiveram com Ele em vida. Elas o adoram. Porque diante de Cristo, não importa a sua filosofia. Diante de Cristo não importa a sua ciência. Diante de Cristo importa se você o adora ou se você o rejeita. E elas o adoram. E porque elas o adoram, elas podem tocar no milagre vivo da ressurreição. Então Jesus lhes disse: não temais, versículo 10, é o mesmo encorajamento do anjo. Talvez ele pudesse acrescentar: não temais, eu sei que vocês me buscam, cá estou. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Duas coisas saltam aos olhos aqui nesse trecho. Primeiro, Jesus chama os apóstolos e discípulos de irmãos. Jesus chama Pedro de irmão, aquele que o negou nas suas últimas horas. Onde é que estão os apóstolos agora, neste momento? Os apóstolos estão escondidos, os apóstolos estão acuados, como ovelhas prontas para serem abatidas, serem feitas presas de lobos. Mas Jesus os chama de irmãos. Eles ainda estão vivendo o sábado fúnebre de um Cristo que não se levantou dos mortos. Mas Jesus os chama de irmãos. Eles ainda não acreditavam no milagre da ressurreição, mas Jesus os chama de irmãos. Seja você um poço de coragem, pronto a morrer pelo Evangelho. Seja você um servo hesitante e cheio de dúvidas. Tenha essa certeza. Você faz parte da família de Deus. Jesus pode olhar para você e te chamar de irmão, com todas as suas dúvidas e falta de fé. Os apóstolos ainda não têm as boas novas da ressurreição. E, portanto, o domingo para eles ainda não é o domingo do Senhor, o dia do Senhor. O domingo para eles ainda só é o dia depois do sábado, como os judeus chamavam. Mas existe algo maravilhoso lá no primeiro versículo desse texto, que inaugura todos os eventos que nós lemos aqui. Mateus diz o seguinte, lá no versículo 1, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana. Meus irmãos, este não foi o fim de qualquer sábado, este foi o fim de todos os sábados. Este foi o fim de todos os sábados, porque Jesus ressuscitou e Jesus libertou os homens da lei. E Ele colocou o mundo no primeiro dia da semana. O mundo agora deve se sujeitar ao primeiro dia da semana, ao Cristo ressurreto. Mas além disso, e esse é o segundo ponto que salta aos olhos, Jesus entrega uma mensagem aos seus apóstolos. Ele diz: dirijam-se a Galiléia e lá me verão. E aqui é preciso entender o que Jesus está dizendo, porque Jesus aparece pelo menos 2 vezes para os seus discípulos antes de ir para a Galiléia. Ele aparece pelo menos 2 vezes para os seus apóstolos, ele aparece para mais de 500 discípulos e algumas outras ocorrências ele aparece. Então, o que Jesus não está dizendo aqui? Jesus não está dizendo aqui, vão para a Galiléia, porque é lá que eu estarei, para vocês me encontrarem pela primeira vez e comprovarem que eu ressuscitei. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é que ele tem algo especial em vista para os seus apóstolos lá na Galiléia. Ele vai encontrá-los antes. Ele vai encontrá-los e vai comprovar a sua ressurreição, mas ele tem algo especial para eles na Galiléia. E a Galiléia tem um lugar especial também no ministério de Jesus. Afinal de contas, foi ali na Galiléia que ele começou o seu ministério depois da tentação do deserto. Foi ali na Galiléia que Jesus operou diversos dos milagres que nós vimos aqui nas nossas séries a respeito dos milagres de Jesus. Foi na Galiléia, por exemplo, que ele curou um leproso. Foi na Galiléia que ele curou um servo do centurião. Foi na Galiléia que ele curou a sogra de Pedro. Foi na Galiléia que ele acalmou a tempestade. Na Galiléia. Então a Galiléia é o lugar onde Jesus começa a se revelar como Messias. Galiléia. Galiléia dos gentios. É assim que Isaías chama a Galiléia.
Galileia dos gentios. E Mateus cita essa expressão de Isaías, Galileia dos gentios. No Antigo Testamento, nós lemos que uma parte da Galileia foi chamada de terra de Cabul. Terra de Cabul significa terra que não serve para nada, terra inútil, terra desprezada. Afinal de contas, pode vir algo bom de Nazaré na Galileia? A Galileia era a terra desprezada, era a terra dos gentios. E Jesus disse para os apóstolos: lá me encontrareis. Jesus tem algo para os apóstolos ali. O que é que Jesus tem para os seus apóstolos ali na Galileia? Corra os seus olhos para o versículo 18 desse capítulo 28. Versículo 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Já lemos isso hoje. Portanto, o que Jesus tinha em mente quando Ele ordena que os seus discípulos vão para a Galileia é nada menos do que comissioná-los ao mundo para levar a palavra, para levar o Evangelho da glória de Cristo. A mensagem do Cristo ressurreto, a mensagem do Cristo que venceu a morte. Veja, o que Jesus está dizendo é: vocês precisam se preparar, preparem-se, vão para a Galileia. Eu tenho uma missão para vocês, a minha missão eu cumpri aqui, agora eu me vou, mas vocês também têm uma missão. Preparem-se, vão para a Galileia, e lá eu vou lhes entregar essa missão. Quando Cristo profetiza a sua morte, a sua ressurreição, e anuncia que os discípulos devem encontrá-lo na Galileia, quando o anjo desce e reconhece a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, e anuncia que os discípulos devem ir para a Galileia, quando Cristo ressurreto aparece e diz que os discípulos devem ir para a Galileia, o que ele está fazendo ali é costurando, é alinhavando o evento da ressurreição com a grande comissão para a disseminação do Evangelho. Assim como a morte de Cristo deve ser seguida da ressurreição, a ressurreição de Cristo deve ser seguida da proclamação. A proclamação é uma exigência de Cristo e da ressurreição de Cristo. Meus irmãos, como Jonas disse, essa é uma noite muito significativa para nós. Hoje, essa igreja cumpre de forma muito especial e com muita alegria essa ordem que Jesus entregou aos discípulos. Nessa noite, a Igreja Batista da Palavra comissiona de coração festivo 2 missionários para o campo. E qual é a mensagem que eles devem carregar? A mensagem que Cristo nos entregou. Ele morreu pelo pecado dos homens, mas Ele venceu a morte e Ele ressuscitou em glória para que nós pudéssemos ressuscitar com Ele. Meu irmão, as batalhas são grandes, muito maiores do que eu posso imaginar, e você sabe disso muito melhor do que eu. Mas existe um encorajamento infinitamente maior do que as dificuldades dessa batalha. E é o encorajamento que essa igreja hoje quer deixar com você. E é um encorajamento que serve para todo aquele que vai para o campo missionário cumprir de forma especial essa tarefa de pregar o Evangelho. Não só para o campo, mas para todos os cristãos. E esse encorajamento não é nada menos do que a própria palavra de Jesus. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém, igreja?